Meus irmãos, é tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de desenvolvermos cada vez mais intimidade para Deus. Não mais há tempo a perder. O Senhor, desde 2025, já havia me falado muita coisa que estava para acontecer em 2026. E Ele continua me falando que tempos difíceis estão por vir. É tempo de nos alinharmos com o Senhor. O Senhor é fiel à sua palavra. Ele diz que Ele protege aqueles que estão alinhados com eles, aliançados com Ele. Aqueles que realmente habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pois este descansará. Mesmo em meio às lutas, às adversidades, os problemas, esse descansará, pois este estará escondido no Altíssimo, à sombra do Onipotente. O ano passado o Senhor falou muito comigo sobre Naum 1 e sobre Sofonias 3, falando do que está por vir em 2026. Mas também Ele tem falado comigo em Ezequiel. E tempos difíceis estão por vir. Tempos de escassez. Tempos de mudanças daquilo que nós estamos acostumados a ter. Tempos de enfermidades, de doenças. Não só agora, né? Porque nós tivemos um bom exemplo que foi na época da pandemia. O Senhor está insatisfeito com a atual sociedade, que tem se corrompido cada vez mais moralmente e espiritualmente. E o Senhor exige reverência, temor, fidelidade, obediência. Cada vez mais o mundo se insere no meio da igreja. E a igreja que eu falo não é a casa de oração onde nos reunimos para exaltar o nome do Senhor. Mas a igreja somos nós, filhos dele, que também nos reunimos em unidade para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Somos nós, os cristãos. Ele está insatisfeito com estes, o qual ele espera não se amoldar ao padrão deste mundo, mas sermos sal da terra e luz do mundo, mas também insatisfeitos com aqueles que insistem na teimosia de não reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Senhor. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de pensarmos no nosso destino pós essa vida passageira. Você tem ciência da sua salvação? Baseado em quê? Você tem certeza que se você partir hoje, se a cortina se fechar hoje, você estará nos braços do Pai? Porque só há dois caminhos. Um é a glória do Senhor. E este só é possível através daqueles que entregaram suas vidas ao Senhor e o têm como Senhor e Salvador, único. E a palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus. E diz que Jesus é aquele que morreu por todos nós, para remir os nossos pecados. E ninguém verá o Pai, se não for pelo Filho. Estes sim, estes que se comportam como filhos, obedientes ao Pai, que entregaram as suas vidas de fato, não somente com a boca, mas de fato, com a boca e vivenciando. Mas aí você pode me falar, mas esses são perfeitos? Agora não. Não mesmo, pelo contrário. É uma entrega no qual você reconhece seus erros diariamente, a cada momento, e se arrepende de cada um deles, e se volta para Deus, para o que Deus quer, para o que Deus tem como certo e errado, para a direção de Deus, para a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. É desta forma que nós evoluímos a cada dia e nos aproximamos do Senhor. Seres de vidas íntegras, retas, justos, justificados pelo Senhor, porque Ele se deu por cada um de nós. Mas só acessa o valor de tudo isso aqueles que realmente estão
nos caminhos do Senhor, que realmente entregaram as suas vidas a Ele, de fato, vivendo não mais a sua vontade, mas a vontade dEle. Mas eu vos alerto, tempos sombrios estão por vir, tempos difíceis estão por vir. E eu não posso me calar, porque Ele tem bradado aos meus ouvidos, e eu preciso alertar a todos aqueles que realmente temem ao Senhor. Busquem a Deus, busquem a sua presença, busquem cada vez mais intimidade com o Senhor, porque vamos passar por tempos difíceis e o Senhor está às portas, e precisamos nos portar como aquelas virgens prudentes que buscavam o azeite de reserva, e quando de repente do Senhor ocorreu, quando o de repente do Senhor ocorreu e o noivo chegou, elas estavam preparadas. Mas aquelas insensatas, mas aquelas que não foram prudentes, que não buscaram azeite de reserva, que deixaram para depois, que deixaram para amanhã, amanhã eu busco ao Senhor, amanhã eu entrego minha vida a Ele, estas encontraram as portas fechadas. O Senhor derrama suas misericórdias todos os dias sobre as nossas vidas, pois estas são a razão de não sermos consumidos. A sua graça é derramada sobre nossas vidas todos os dias. O seu amor é derramado sobre as nossas vidas todos os dias. Mas o Senhor é um Deus justo e não tem como presentear aqueles que são desobedientes. Que pais somos nós, que dizemos e direcionamos os nossos filhos, e eles desobedecem e nós o premiamos? Que pais seríamos nós? E por que você acha que o nosso Deus é diferente? Como é que ele vai beneficiar o errado, o ruim? Pelo contrário, ele está de braços abertos para te receber, para receber o seu verdadeiro arrependimento, o arrependimento dos seus erros, dos seus pecados, não baseado nos seus próprios critérios, mas o da palavra. E realmente, ele te oferece o perdão. Não perca mais tempo. Além de Ezequiel, ele está falando muito comigo, em Amós. E a palavra do Senhor diz assim: eu vi o Senhor perto do altar. Ele disse: dê pancadas nas colunas do templo, até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida, eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará. Nenhum viverá. Quem tem temor a Deus vai entender. Quem realmente se reverencia diante do Senhor vai entender o que ele está dizendo com essa passagem. Não brinquem com o sagrado. Não brinquem com o soberano, porque ele é Deus. Foi ele que criou tudo e todas as coisas. Estabeleceu seus próprios critérios. Disse para cada um de nós, através da palavra dele, o que é bom exemplo e o que é mau exemplo. Mas muitos ainda insistem em caminhar conforme o padrão deste mundo. Mas, como um cartão de crédito, porque nós estamos no tempo da graça, a fatura virá para cada um de nós. E aí eu pergunto: você está preparado para pagar a sua fatura? Você é capaz de pagar essa fatura? Porque ele pagou por cada um de nós. Estávamos com nossas vidas fadadas ao fracasso, à morte, à perdição, mas ele se deu por nós. Sofreu por cada um de nós, foi torturado, humilhado. E você aí, perdendo tempo, com coisas passageiras. Volte-se para o Senhor, enquanto é tempo, pois ele está às portas. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.